Olá, meus queridos alunos aí da Microlins e Caieiras. Vamos dar prosseguimento, vamos dar início aí à nossa primeira aula de assistente de recursos humanos. Seja muito bem-vindo aí. É o seguinte, né? Vamos dar início agora. Espero que vocês já tenham realizado previamente uma avaliação que tenha a finalidade de ver qual o nível de conhecimento dos nossos alunos. E aí sim, né? Ao passo que nós vamos liberando vamos liberar essa nova aula, vai haver uma atividade referente justamente a essa aula liberada, beleza? Então eu vou dar início aqui ao curso de assistente de recursos humanos, aula 1. Quero começar com uma citação aí do ilustríssimo Hidalberto Chiavenato. Quem não conhece, super recomendo pesquisar sobre, né? Ele que é referência aí no mundo dos negócios, principalmente em temas relacionados à gestão de pessoas, gestão de processos, mas principalmente ele se destaca aí pela questão dos recursos humanos. Pois bem, ele fala que em uma empresa ou organização, todo o processo produtivo só se realiza com a participação de vários parceiros, cada um fazendo perfeitamente sua parte para que tudo funcione de maneira eficiente. Então, com a fala do Hidalberto, é possível chegar à conclusão que o principal ativo de uma organização não é as finanças, não é o patrimônio que uma empresa constrói. O principal ativo de uma organização são as pessoas. Primeiramente, claro, os clientes internos, que seriam os próprios funcionários de uma organização, que é a mão de obra que faz, né, as coisas se encaixarem e funcionarem perfeitamente, em perfeita harmonia, como organização de pessoas. E, em segundo lugar, as pessoas que compram, né, e que através da relação de troca se interagem entre si, o que seria os clientes externos, né, que são normalmente os clientes mesmo que compram através aí da relação de troca para com as pessoas. Há alguns setores dentro desse tema aí de recursos humanos. São setores de recursos humanos: o recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção é o setor responsável por todo o processo de contratação de funcionários, desde o momento de anúncio das vagas e filtragem dos candidatos, até a integração dos novos funcionários em suas respectivas vagas. Nesse momento, busca-se sempre encaixar as habilidades e limitações de cada pessoa ao cargo e, assim, garantir o melhor funcionamento da empresa, ou seja, para que a empresa funcione em perfeita harmonia, cada um, posso dizer com outras palavras, cada um em seu quadrado, né? Departamento pessoal é o setor responsável pela administração de todos os procedimentos que envolvem os funcionários. É a função desse departamento, por exemplo, o cumprimento das normas trabalhistas, ou seja, as regras que regem as relações de trabalho, os deveres e as obrigações entre patrão e empregado. Setor de serviço social e benefícios. Como o próprio nome já fala, né, é o setor responsável pela administração de benefícios, como, por exemplo, vale transporte, vale refeição, assistência médica, além da assistência social oferecida aos funcionários e seus familiares. Esse setor é responsável especialmente por cuidar diretamente dos principais interesses dos funcionários. Afinal, quem não quer receber seu salário e garantir o seu sustento, não é mesmo? Já o setor de cargos e salários é responsável pela descrição de cargos, pesquisas salariais e planos de carreira. Tem como principal função proporcionar aos funcionários uma visão clara de até onde ele pode chegar dentro da empresa e o que precisa fazer para tal. Setor de treinamento e desenvolvimento é responsável pelo desenvolvimento intelectual e operacional dos funcionários dentro da empresa. O treinamento dos funcionários costuma ser um dos fatores determinantes para o sucesso da empresa, pois além de se sentir valorizado por ela,
O funcionário que está em constante treinamento tende a ser mais eficiente e obter mais resultado. Outro setor é o setor de segurança do trabalho. Este setor garante a segurança e o bem-estar físico dos funcionários dentro de uma empresa. É executado por engenheiros ou técnicos da segurança do trabalho, que a todo momento monitoram, treinam e condicionam a empresa de maneira geral para que todas as atividades sejam executadas de forma segura, prevenindo ao máximo os acidentes. Outro setor é o setor de medicina do trabalho. Esse setor garante a saúde e o bem-estar físico dos empregados. É realizado por médicos do trabalho. Esse setor geralmente está presente e organizado em empresas de grande porte, o que não impede, claro, que empresas menores possam terceirizar esse serviço. Tudo bem? Em que a manutenção dele teria, claro, um custo elevado, então, em virtude disso, é possível fazer a contratação de empresas terceirizadas na medicina do trabalho. Outro setor aí dos recursos humanos seria as relações trabalhistas e sindicais. Então, este setor é responsável pelas negociações com o sindicato, empregados e justiça do trabalho. Esse setor está a todo momento negociando com sindicatos e grupos de trabalhadores, buscando a perfeita harmonia entre a empresa e o funcionário. Mais adiante, no curso, em outras aulas, nós poderemos falar mais sobre isso. Vamos falar sobre o recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção é um processo que visa desde a contratação, desde a divulgação das vagas, o processo em si de recrutamento, que é escolher o candidato mais adequado para determinada vaga, para ocupar determinada vaga, além, claro, de fazer a seleção desse candidato e inseri-lo na sua vaga específica. Então, o recrutamento, em resumo geral, seria a forma de compreender todos os procedimentos utilizados pela empresa para divulgar suas vagas e atrair candidatos potencialmente qualificados a ocupar um cargo. É a maneira como as empresas comunicam e divulgam no mercado de recursos humanos suas ofertas de oportunidades de emprego. Já a seleção é o processo em si, é o processo sistematizado de escolha entre esses candidatos que foram recrutados. A seleção visa prever qual deles terá o melhor desempenho na vaga em questão para fins de contratação. Veja essa árvore esquematizada sobre o recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção começa lá em cima, no topo, Então é realizado o recrutamento. Logo a seguir, temos a terceira caixa aí, de cima para baixo, que seria a análise de descrição de cargos. Entra na parte de escolha, onde é possível escolher a fonte de recrutamento. Aí é preciso escolher entre externa ou interna. Externa seria divulgar uma vaga para o mercado aí de seleção, tá? Então, eu estou precisando de uma vaga estou precisando que alguém ocupe uma vaga em minha empresa, então eu vou divulgar para fora. Caso eu escolha a fonte interna, eu vou buscar promover alguém que já faz parte do meu pessoal dentro da empresa, e assim eu vou escolher essa pessoa para ocupar e promover essa pessoa para um cargo melhor. Então isso seria um recrutamento de fonte interna. Então escolher qual seria a técnica de recrutamento também é uma etapa importante, Se através de recebimento de currículo, como que vai ser os passos a seguir, vai ter dinâmica de grupo, vai ter questionamento que vai ser direcionado de maneira geral, assim como se fosse uma prova, uma avaliação mais geral para todos, ou como que vai funcionar. Então é um momento de se decidir como que vai ser a técnica utilizada para esse recrutamento. E chegando aqui ao fim,
elaborar o anúncio com toda a descrição relacionada à vaga em aberto, a vaga que necessita ser preenchida por alguém, então fazer o anúncio e divulgar essa vaga. E por fim aí, claro, a seleção do indivíduo que irá ocupar essa vaga. O recrutamento bem dirigido produz uma seleção de sucesso. Então, imagine só que você quer recrutar jogadores de futebol. Então, você, é claro, vai selecionar os melhores dentro das possibilidades que você tem à sua disposição. Então, imagine também que o técnico do time tivesse que selecionar todos os jogadores. Todos os jogadores do Brasil vão fazer parte da seleção. Não é assim. Ele vai pegar dentro dos times que há os melhores. Da mesma forma funciona para o mercado aí de recrutamento e seleção. O mercado de trabalho versus aí mercado de RH. Qual a diferença? Você sabe qual a diferença de mercado de trabalho para mercado de RH? Bom, o mercado de trabalho em si é a disponibilidade de vaga e oportunidades para um certo setor. Por exemplo, o mercado de trabalho possui inúmeras oportunidades para os profissionais de saúde. Já o mercado de RH, que seria o mercado de recursos humanos, é o contrário do mercado de trabalho. Ou seja, são profissionais que estão disponíveis para que as empresas os contratem. Podemos dizer que, se você é um profissional procurando por um emprego, então faz parte do mercado de RH e deve procurar por sua oportunidade de mercado de trabalho. Agora, se faz parte de uma empresa que oferece vagas de trabalho, essas vagas fazem parte do mercado de trabalho e você procurará pelos profissionais desejados no mercado de RH. Em resumo geral aí, um seria aquele que oferta e o outro seria aquele que está em busca de uma oferta. Então, mercado de trabalho é quem oferta as vagas para que alguém capacitado ocupe. Já o mercado de RH seria justamente as pessoas que estão interessadas em determinada vaga e disputam entre si para que ocupem a vaga ofertada no mercado de trabalho. Eu trago aqui para vocês uma ficha, seria a análise e descrição da vaga. Toda vez que uma empresa for ofertar uma vaga, ela precisa mostrar quais são as características necessárias para que a pessoa ocupe determinada vaga. Então é preciso descrever, como mostra aí nessa ficha, o nome da vaga. É vaga para o quê? É para assistente administrativo, é para agente de vendas, é para caixa, é para um gestor de RH. Qual é o nome da vaga que a empresa está precisando preencher? Nesse espaço é necessário preencher com o nome da vaga. A idade mínima e máxima pode ser uma exigência também a ser caracterizada na descrição. E outra coisa seria o sexo, ou masculino ou feminino. Olha, eu preciso de preencher uma vaga tal, a idade mínima é essa, máxima é essa daqui, e a minha exigência é que seja homem, ou senão a minha exigência é que seja mulher. Depender da vaga, pode sim haver essa exigência aí, tá? O estado civil, se é casado, se é solteiro, pode ser levado em consideração também. O local da moradia. Algumas empresas optam por selecionar, ou melhor dizendo, olham com melhores olhos para as pessoas que moram no entorno, por exemplo, de uma empresa, moram perto da empresa, no qual não necessitará pegar condução, ou se pegar, que seja aí direcionado o mínimo possível de recurso relacionado ao VT, ou seja, ao Vale Transporte. Isso é importante também para a empresa e deve ser, claro, descrito como característica da vaga. Precisa ter carro? Sim ou não? Em alguns momentos, as empresas elas fazem essa exigência
principalmente para vagas relacionadas a vendas, a consultor de vendas. Se precisa ter carro, aí ela vai descrever se sim, e acontece que algumas empresas chegam até mesmo a ofertar carros, oferecer carros para que os funcionários se locomovam, né, e melhor trabalhem aí de acordo com as características da vaga a ser executada. Alguns cursos necessários, deve haver também essa descrição. Quais são os cursos exigidos? É algum curso relacionado a alguma norma específica, a norma ISO 9001, é necessário, é exigido. Então, as pessoas que não têm determinado curso, por mais que elas se inscrevam para determinada vaga, a probabilidade delas serem chamadas para uma entrevista será mínima, porque há uma exigência da empresa por alguém que tenha um determinado curso específico, como o curso de informática, o domínio do pacote Office, entre outras exigências que deve ser descrito nesse momento de característica da vaga. Conhecimentos específicos, aí já se distingue dos cursos necessários, porque às vezes você faz um curso, mas não quer dizer que você é especialista em determinada coisa. Mas em termos de conhecimentos específicos, ele vai falar sobre um conhecimento que diz respeito à prática da vaga. Beleza? Idiomas. Normalmente, né, há uma exigência de idiomas aí, principalmente o inglês, em outros casos o espanhol. Mas acontece que vagas dessa característica aí costumam ser mais interessantes, principalmente para o candidato, porque geralmente paga um pouquinho mais. Então é interessante também ter o conhecimento e domínio sobre outros idiomas, principalmente o inglês, informática, e nesse momento você vai descrever o seu domínio sobre informática. Passamos para agora experiências anteriores na área. As empresas, elas se preocupam em preencher as suas vagas, que são ofertadas, com pessoas que já tenham uma qualificação. Muitas vezes elas precisam preencher uma vaga de imediato e elas não querem perder tempo treinando uma pessoa para que inicie do zero em determinada área. Então elas querem alguém já qualificado naquela área, e aí vai facilitar para elas a adaptação desse novo funcionário nesse novo ambiente de trabalho. A descrição de atividade desempenhada é importante, porque o nome da vaga é um tópico muito importante, mas a atividade que essa vaga vai desempenhar pode atrair ou pode simplesmente afastar determinado candidato que ele já se vê fazendo determinadas atividades relacionadas àquela vaga. O local de trabalho, o horário de trabalho são descrições importantes, além, claro, dos benefícios que serão concedidos. Então, são fontes de recrutamento, né? Como eu falei naquela árvorezinha que eu mostrei para vocês aqui, que tem a fonte interna e tem a fonte externa. Agora vamos ver com maiores detalhes. A fonte interna e fonte externa. Há algumas vantagens em fazer o recrutamento interno, ou seja, em fazer o recrutamento com os funcionários que já têm em uma organização, visando dar oportunidades para eles subirem de carreira, ou seja, para ocupar uma vaga ainda melhor dentro da própria organização. Em termos de vantagens, podemos enumerar aí que é mais econômico, rápido e seguro. Motiva o desenvolvimento de todos, motiva a permanência e a lealdade para com a empresa por parte do funcionário e gera uma competição sadia entre os funcionários. Entretanto, todavia, é uma desvantagem porque pode gerar frustração nos funcionários que não forem aprovados. Além, claro, de que isso vai desmotivar e gerar conflitos internos. Então, fazer o recrutamento interno. Para isso, é necessário pensar, será que vale a pena fazer um recrutamento interno ou externo? É necessário colocar numa balança. Vamos conhecer agora as vantagens e desvantagens do recrutamento externo, que é divulgar a vaga para uma ampla concorrência aí no mercado
de recursos humanos. Então, as vantagens seriam o quê? É sangue novo que vai entrar na empresa. Então, isso mostra que pessoas com novos conhecimentos, pessoas que vão trazer experiências novas, isso vai ajudar, claro, no desenvolvimento da empresa. O recrutamento externo tem a vantagem também de trazer novos talentos, além de enriquecer o patrimônio humano da organização, fortalecer as equipes e enriquece o capital intelectual da empresa. Porém, temos algumas desvantagens nesse caso. É um pouco mais caro, é um pouco mais demorado e menos seguro, já que não se conhece ainda na prática como determinada pessoa costuma trabalhar. É uma desvantagem também porque desmotiva os funcionários da empresa, que, obviamente, esperam por uma oportunidade de desenvolvimento dentro da mesma. Então chegamos ao fim da nossa aula de hoje de assistente de recursos humanos. Esperamos que vocês tenham gostado dessa aula e o aguardamos para a nossa próxima aula. Tudo bem? Até mais, um abraço.